E aí, pessoal, tudo bem? Bom, essa minha voz aqui tem pra hoje, talvez ela melhore ao longo do vídeo. Isso geralmente acontece, às vezes eu começo sem conseguir falar e minha voz vai melhorando. E eu só percebi que isso acontece, eu não faço a mínima ideia do porquê que isso acontece. Mas depois comparem com o final do vídeo e me digam. Meus vizinhos, eles são uns amores de pessoa. Eles muito raramente fazem churrascos barulhentos, então quando eles fazem, a gente tem que demonstrar compreensão e, por favor, tenham paciência, não deixem de escutar o que tem para falar, se vocês quiserem escutar o que eu tenho para falar, só porque eles estão barulhentos. Eu quero tranquilizar vocês que se desesperaram demais ao ver esse post aqui. E o que eu falei é que 3 anos deste Nordeste maravilhoso e o meu batismo aconteceu, eu tô dengoso. Para tranquilidade de vocês, não hemorrágico. E o mosquito Aedes nojento. E, e o que o Elder falou, eu tô rindo aqui, mas é com todo respeito. É, bastante água e repouso e logo vai estar bem. A naturalidade com que o Elder fala me fez comentar isso. Tu percebeu que quando a gente posta que tá dengoso, o Celista entra em desespero e o nordestino dá risada. E é muito isso. É muito isso, porque eu vivi a minha vida inteira no Sudeste e não sei se é privilégio de burguês safado fake. Mas eu nunca tive, nunca conheci ninguém que teve dengue no meu círculo de pessoas, porque eu morava numa selva de pedra em que o mosquito não encontrava nem água para se reproduzir. Bom, para tranquilizá-los, eu quase morri. Mas esse quase já passou. É brincadeira, eu tô exagerando. Ahn, Antes de falar da dengue, vou colocar na ordem que eu separei as coisas para fazer. Faz tempo que eu não faço uma listinha dessa. É porque eu tô tão mal que eu tenho medo de esquecer alguma coisa que eu tenho importante para falar, como eu esqueci no filme sobre o filme japonês lá. É, Primeiramente, eu amo o Discord e o que eu percebi? Eu percebi que ao longo dos anos eu fui colecionando alguns de vocês que são preciosidades na minha vida, que vivem me mandando conteúdos relevantes, porque vocês acham que esses conteúdos conversam comigo. E eu guardo vocês numa caixinha no meu coração e no Discord ou no WhatsApp ou no Facebook, onde pelo caminho que vocês encontram para falar comigo, eu vou colecionando esses assuntos e às vezes depois de consumi-los todos eu vou lá e faço vídeo. E olha que interessante, e eu adoro isso. Só que às vezes eu faço vídeo sobre coisas que vocês me mandam e esqueço de fazer os meus vídeos das coisas que de fato conversaram comigo ao longo da semana e que eu acabo não falando sobre porque eu já esqueci. E depois de muitos anos, eu finalmente tive a brilhante ideia de usar o Discord, que é a minha ferramenta de trabalho, para fazer um catadão de tudo aquilo que eu tô vendo ao longo da semana. E isso, para mim, vai melhorar para todo mundo, porque os vídeos eles deixam de existir não por falta de conteúdo absorvido, mas por falta de retenção. E eu acho que isso daqui vai me ajudar a reter aquelas coisas que foram relevantes para eu organizar na minha cabeça e depois falar. Sim, eu dei o dengue. E o que aconteceu é que eu comecei a fazer academia, né? Estamos fazendo academia, só que como eu não respeito o tempo que pertence a mim, e eu respeito muito mais o tempo que pertence aos meus alunos, eu vivo sacrificando o meu horário de academia por questão de trabalho. Então eu marco uma reposição ali porque eu realmente sei que o aluno não vai conseguir em nenhum outro horário senão aquele. Ou quando eu faço meus freelas de entrevista, eu também uso esse tempo para entrevistar pessoas e vê-las tendo colapsos emocionais porque eu estou conversando com elas em inglês.
E aí, quando eu não vou na academia, eu pelo menos procuro encontrar algum tempo no fim da tarde, alguma coisa aqui, mais ou menos nesse horário, para fazer uma caminhadinha na praça em frente à minha casa. Eu amo a praça aqui em frente à minha casa. Tem uma fala eternizada pelo Red na minha cabeça. E toda vez que a gente fala de um absurdo no filme de super-herói, ele fala com aquela voz gostosa, sorridente. Assim, sem olhar pro Red, dá pra escutar pela voz dele o sorriso que ele tem no rosto. E, e ele fala com esse sorriso que a gente consegue imaginar que transpassa pela voz dele. E ele fala assim: uai, quer ver realidade? Senta na calçada e ver carro passar. E eu amo essa frase porque a gente precisa da ficção, a gente precisa dos filmes absurdos de super-herói, a gente precisa daquele pastelão japonês que eu comentei aqui nos últimos vídeos, para esquecer da realidade, porque a nossa realidade é estar numa selva de pedra, abrir a janela e ver um monte de carro passando. E eu venci na vida porque a hora que eu sento na calçada da minha casa, eu vejo um monte de gente caminhando, um monte de gente rindo, uns velhos fazendo exercício na quadra, umas crianças correndo atrás da outra no parquinho. Eu vejo pessoas saindo da igreja e eu odeio religião, mas eu odeio energia que conecta as pessoas quando elas saem da missa. Eu vejo a grama, eu vejo um espaço onde eu posso andar e encontro outras pessoas andando comigo completamente despreocupadas. Bom, completamente despreocupadas. A pessoa não está conseguindo pagar a conta do supermercado. Mas pelo menos ali, naquele momento, ela está no momento positivo da vida dela. E isso é completamente diferente de quando eu morava no coração do trânsito de São Paulo. Perto, entre Raposas Tavares e Rebouças, e Marginal Pinheiros. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô com dengue. E aí, calma, me dê tempo para organizar minhas ideias. E aí, porque eu deixei de ir à academia e compensei com uma caminhada no entardecer, eu fui picado pelo mosquito da dengue. Então eu vim aqui dar um conselho de vida para vocês que jogam futebol, fazem artes marciais e caminhadas na praça ao entardecer do Nordeste. Cara, eu nunca quebrei joelho, costela ou peguei dengue jogando videogame sentado no meu sofá, até porque na minha janela tem uma tela aqui que não deixa o mosquito entrar. Odeio dengue, fiquei. Eu acho que pela primeira vez na vida, não sei. Na época de Nippon Garaço, que eu trabalhava 16 horas, descansava 8, trabalhava mais 16. Talvez eu tenha feito isso em algum momento e não me lembre. Mas eu não me lembro de ter dormido 18 horas seguidas. Deixa eu ver se é 18. 17 horas seguidas. E assim, não foram 17 horas sem parar. Foram 17 horas acordando 5 minutos a cada 1 hora e meia, 2 horas. E uma vez eu acordava e sentia calor, outra hora eu acordava e sentia frio, outra hora eu acordava e tinha vontade de morrer, só sentia dor em todos os ossos do meu corpo. Me sentindo mais bêbado da sarjeta, sem controle do meu corpo, sem conseguir levantar. E sentindo fraqueza, mas sem apetite para comer. Então é muito importante nessa situação a gente se lembrar das recomendações e não deixar de tomar água. Então outra vez que eu acordava eu tomava água e voltava a dormir. E cara, horrível. Aí depois quando eu consegui recuperar minimamente as forças por autodefesa do organismo, eu fui pro hospital e eu peguei a medicação recomendada. Tô tomando os remédios aqui, inclusive esqueci. E aí o pior já passou, então fiquem tranquilos porque o pior já passou. Agora é descanso e cura. O próximo passo é eu amo a internet, porque assim, ontem, anteontem, eu não tava conseguindo sequer jogar, sequer assistir algo, sequer conversar com qualquer pessoa.
E aí ontem, depois que eu voltei do hospital, eu voltei melhor, mas dormi. E aí dormi mais umas... Não, mentira, eu voltei do hospital e fiquei jogando com os meninos da guild umas 3 ou 4 horas, e depois eu dormi a noite inteira. Acordei de madrugada e comecei a vasculhar tudo sobre a minha nova paixão. E, e aí eu vim dizer o porquê eu amo a internet e o porquê eu amo YouTube. Porque eu fui uma criança de biblioteca. Eu fui um adolescente de biblioteca. Eu fui um adolescente de passar em livraria no caminho do cursinho. Porque hoje vocês só conhecem livraria de shopping e estão todas falindo. E é inevitável, não adianta você dizer que isso é que a humanidade está acabando com a cultura e com o desejo pelo conhecimento, balela. O modelo de negócio das livrarias quebrou. Você pode ser um distribuidor de livros e ganhar muito dinheiro com isso, vinculado a essas empresas que a gente não consegue evitar que dominem o mundo, como a Amazon, por exemplo. É uma internet porque em 1991 meu ídolo estava estapeando a cara de um público gigantesco com peixe cru. E essa é a minha passagem favorita do livro dela. E eu vou para sempre carregar isso, mais ou menos como a fala do Ed. Eu vou incorporar ao meu repertório. Eu eu ia pro cursinho e passava e todo mundo na livraria já me conhecia. E os funcionários da livraria em si, eles nem ligavam. Eles até ficavam felizes quando eles me viam. E aí eu passava na livraria e pegava, porque eu sempre estava adiantado, porque eu não queria voltar para minha casa. E aí eu pegava um livro aleatório qualquer e sabe quando você dá aquela fingida que tá só olhando e aí você guarda na cabeça em que ponto do livro que você tá e coloca de volta e volta no outro dia? Para quem tem sede de conhecimento, existe sempre um meio. Os japoneses chamam isso de tachiyomi. Aí você entra numa loja de conveniência, tá escrito bem grandão, assim, com umas letras bem vermelhas, Tachiyomi Kinshi. E Tachi fica de pé, Yomi é ler, Kinshi é proibido. Ah, por quê? Porque os japoneses eles amam mangá e só vocês acham que eles são honestos. Eles não querem gastar dinheiro com mangá, mas aí todo mês quando lança o mangá deles, eles vão numa livraria, só olhando pra ver se presta, pra ver se vale a pena comprar aqui, porque não sei. Aí a hora que começa a pegar mal, eles colocam de volta. É uma bosta, não vou levar não. Aí vai embora, aí vai pra outra livraria. Em um dia o cara vai em 6 livrarias e ele termina o mangá. E vocês aí dizendo que os caras são honestos, né? São humanos, são pessoas como eu e você. Só nasceram num caldo de cultura um pouco diferente e, e exteriormente um pouco mais honesto do que a gente. Deve estar tendo amigo secreto, aniversário, alguma coisa assim. Ah, eu amo a internet porque eu me senti estimulado a buscar tudo que eu pudesse a respeito da Sininho O'Connor e eu fiz vídeo sobre ela. E aí eu tive a oportunidade de ver as entrevistas e de ver o fatídico rasgar da foto do Papa em 91 e tudo que ela falou sobre isso depois e tudo que e o quanto todas as porradas que ela levou da vida não a impediram de ser a mesma ativista que ela foi naquele dia. Ela não se deixou dobrar. E eu amo YouTube porque o YouTube é um dos lugares mais fantásticos da internet para você encontrar as coisas que de fato aconteceram. Porque a mídia, ela ganha muito mais quando ela fala mal do que quando ela fala bem. Eu tava passando por uma treta no Facebook, uma treta super aleatória no Facebook, que eu acho que é sobre o live action do pirata lá que estica a mão, eu acho. E aí mostra uma foto em que um dos figurantes tá usando um smartwatch. E aquilo tava viralizando como uma falha
extremamente grave. E eles usaram a tecnologia que eles tinham para retirar. E agora não tem mais. Onde quer que isso esteja passando, onde quer que isso esteja sendo divulgado, não tem mais esse. Já foi lançado? Deixa eu ver. Me falem aí qual que é o nome do do pirata que estica. É o Luffy. One Piece. One Piece. Tô digitando devagar hoje. Live action. Data. Ganha trailer e data de lançamento. A empresa foi genial. 31 de agosto no mundo todo. Não estamos em 31 de agosto no mundo todo, estamos. Hoje é dia 30, significa que o negócio vai ser lançado amanhã. Cara, a empresa é genial. Genial, genial. Por quê? Porque quando o live action de fato for lançado, o relógio não vai estar lá, mas no trailer tá. E muita gente que odeia One Piece porque não assistiu vai ficar falando que o negócio é uma bosta porque tem um coadjuvante lá, não, um figurante usando um smartwatch. E aí, isso me fez lembrar de uma lenda sobre o Ben-Hur. E aqui eles destrincham a lenda e dizem se é falso ou se é verdadeiro e por que é falso ou verdadeiro. E aí, assim, cara, por que num filme grandioso quanto Ben-Hur, grandioso, assim, pra época em que ele foi feito e pra toda a história do cinema, porque os caras gastaram muita grana aqui porque não tinha CGI, cara. Não tinha efeito especial. E os caras fizeram um puta de um filme. Puta de um filme. Eu lembro de ter assistido Ben-Hur e de ter me emocionado quando ele encontra com Jesus no filme e eu já era ateu. Mas eu fiquei emocionado porque eu entrei no personagem. Eu tava vivendo o personagem e eu falei, caralho, viado. Que negócio doido. Esse foi um filme fantástico. E se você fosse da crítica e no dia seguinte falasse, meu Deus, esse filme é maravilhoso, as pessoas iam falar, meu Deus, esse filme é maravilhoso. A pessoa ia falar, eu sei que é. Meu Deus, esse filme é muito bom. Porra, velho, eu sei que o filme é bom, cara. Mas se você fosse na internet e falasse assim, esse filme é uma merda. O quê? Vem aqui que eu quero conversar. E não saía mais da página do Asmongold. O resto da vida fica assistindo os vídeos do cara fazendo comentário ali. Dizendo o quanto ele é babaca. E a cada comentário você dá mais dinheiro pra um cara que você não gosta. E aí, não me manda pra cama não, hein? Eu sei os meus limites, eu tô bem. Deixa eu só respirar um pouquinho. O... Existia um boato de que não sei se figurante ou coadjuvante, porque é o cara que faz uma das corridas mais épicas do cinema. Os caras meteram uma corrida de charrete no filme. E a corrida de charrete não era CGI, não era efeito especial, era uma corrida de charrete. E a corrida tem 9 fucking minutos, assim, o negócio não acaba. E você fica 9 minutos apreensivo, vivendo a tensão daquele momento. Só que quem tem 3, 4, eu não sei o tamanho desse filme. Quem tem todo esse tempo tem todo esse tempo pra assistir Ben-Hur? Ainda mais no cinema que era um negócio que não era tão acessível assim pra todo mundo. Esse filme é uma merda. O cara da charrete que corre com ele lá tá usando relógio de pulso na Roma Antiga. Isso fez a crítica explodir.
isso gerou um monte de lendas. E aí os boatos eles foram aumentando. E quando esse negócio do relógio começou a ficar velho, porque não dava para ter certeza, aí começaram a dizer que dava para ver uma Ferrari passando no fundo, dava para ver um avião voando. Começaram a ter boatos de que gente morreu nas gravações, atropelado por uma charrete que na verdade era feita de isopor. Várias mentiras foram criadas para esse filme, para quê? Para manter a crítica viva. Assim como metade dos canais que você talvez siga são disso aí, são gente falando que aconteceu coisa que não aconteceu, ou que o que aconteceu foi mil vezes pior, ou que a coisa horrível que aconteceu não foi horrível. Um monte de gente vive do seu dinheiro fazendo isso. Como assim do meu dinheiro? Eu assisto no YouTube e é de graça. Você faz parte do modelo de negócio. Quando você assiste um conteúdo, você dá relevância e engajamento para alguém que vai receber dinheiro com isso. Quer por AdSense, quer por parcerias, por qualquer coisa. Você está participando de um grande negócio. E pode não fazer diferença nenhuma para você, mas faz uma diferença enorme para o mundo que existe. Então, os canais que mais existirão são aqueles que têm mais visualizações. E é por isso que os canais de fofoca, de mentira política, de coach, de fique milionário investindo mesmo sem ter capital. É por isso que todos esses canais, assim, nasce 10 por dia. Por causa da sua demanda. Então, as pessoas preferiam escutar e ler páginas e páginas de crítica ao invés de ir lá e assistir o filme. Isso é muito interessante. Por que eu amo o YouTube? Porque muita gente ganhou dinheiro dizendo coisas que a Sininho teria falado, ou que ela falou, ou que ela não falou, e dando interpretações escolhidas por eles. Tem uma cena emblemática no livro dela, em que ela diz, olha, eu estava nos Estados Unidos e entraram e me perguntaram e me disseram que ia ter uma performance do hino nacional americano antes da música dela, antes da tua música. E aí a Sininho falou, não, tudo bem, eu estou nos Estados Unidos, não tenho absolutamente nada contra isso, isso não me incomoda. Você tem certeza que não vai atrapalhar a sua performance escutar um hino nacional? Porque ela era ativista, assim como eu sou ativista na minha bolha de pouquíssimas pessoas, que eu acho que esse negócio de nacionalismo e patriotismo só mata pessoas e não melhora a vida de ninguém. Só viabiliza mais exploração através de narrativas que distorcem a realidade e causam sofrimento para todo mundo. Por isso que cada vez mais eu me apaixono por ela postumamente. Da parte dela, não minha. Eu fui quase. O YouTube, ele te dá a chance de ir lá na raiz e escutar a pessoa falando. E aí não tem como maquiar. Eu não tô lendo o que disseram sobre ela, eu não tô assistindo o que disseram sobre ela. Eu tô encontrando no YouTube, na internet, entrevistas dela, falas dela. E tô tendo acesso ao livro dela, que é um dos maiores presentes que eu ganhei esse ano. Isso vai combinar aqui no Eu Amo o Diablo, mas a gente vai chegar lá. Eu amo o Sinéad O'Connor, a gente vai ter que pular, porque se eu começar a falar disso eu não volto mais. Mas eu prometo que a gente vai falar sobre isso. Gente, será que eu posso adicionar isso aqui? O YouTube pra mim ele só é bom porque eu acho que eu sei o que procurar. Porque quando eu entro, eu evito ao máximo atender as sugestões. Porque as sugestões elas me prendem cada vez mais numa bolha. E esse universo é muito grande e ele tem muitas bolhas. E você pode escolher todos os dias a qual você vai pertencer. Eu amo o YouTube porque eu acho que eu sei o que procurar e eu tô indo atrás das coisas que eu quero consumir e que tá me fazendo bem. Eu já amo John Walters
E aí a gente vai ter que ir lá. Ele tem um site e, e parece ter um ego bastante inflado, e talvez isso seja necessário no meio em que ele vive. E ele já tem livros com os quais eu simpatizo e que eu quero consumir. E por que eu gosto desse cara? Porque eu, pelos olhos da Sininho, eu me acho parecido com ele. E, e a Sininho se apaixonou por ele, ser quem ele era, pela visão de mundo que ele tinha, pelas opiniões que ele tinha e pelos valores que ele defendia, pelo ativismo que ele fazia. Eu tô numa sensação. Eu tô com uma sensação muito gostosa de meu Deus, eu tô apaixonado de novo. E antes que vocês me chamem de safado de novo, vocês sabem a minha opinião sobre a natureza humana. Em natureza não somos monogâmicos, em cultura somos. E eu amo a Lari, e isso. E ela é minha família. E o fato de eu estar disposto a passar o resto da minha vida com ela, isso tende a acontecer, não significa que eu não possa me apaixonar por uma pessoa que já morreu, inclusive, e sentir essa coisa gostosa que é a paixão gratuita, do tipo, eu gosto de você simplesmente pelo que você é e nada mais. E esse amor altruísta, ele é uma dádiva que nem todo mundo consegue ter, consegue sentir e que raramente acontece, e quando acontece, cara, é muito bom. E é um sentimento que ele tem que ser. Não dizem que merda, quanto mais você mexe, mais fede. Amor, quanto mais você mexe, mais brilha. Quanto mais você olha pra uma pessoa por quem você é apaixonado, mais você se sente bem, mais a sua energia conversa com ela mesma, e isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então não tenham dúvidas de que do livro da, da Sinead a gente vai ter um monte de vídeos, talvez falando por hora sobre pequenos trechos do livro dela. E aí o momento de redenção, porque vocês vão me ver virando hater. Não, vocês não vão me ver virando hater, porque eu não seria tão ingrato. Vocês vão me ver falando mal do Diablo. E eu quero que fique documentado aqui nessa conversa que a gente está tendo o quanto meu ódio pelo Diablo não altera em nada o amor que eu tenho por ele. O quanto a minha insatisfação com os defeitos dele não anulam toda a diversão que ele me deu, todos os momentos maravilhosos que ele me proporcionou, e tudo em que ele me ajudou. Ah, daqui pra cá é tudo. ah, Daqui pra cá é tudo presente de Diablo. Fora os livros que eu tive que devolver. Porque você tem um limite de livros que você pode pegar emprestado. E aí quando eu quero pegar um outro emprestado, aí eu acabo devolvendo algum. E é engraçado, né? Porque sem querer eu fiz uma seleção. Sem querer eu acabei guardando os livros que foram mais relevantes, porque aí se esse livro não foi tão bom assim, e não foi mesmo, eu me livro dele, mas eu fico com outros que eu gostei, como por exemplo esse daqui que eu amo de paixão. Esse não é do Unlimited, e R$ 52 foi muito barato por tudo que esse livro me deu. E me fez conhecer uma pessoa que teria feito a minha vida muito melhor e muito mais fácil se eu tivesse tido acesso a ela quando eu era adolescente. Cara, era 91 e eu tava no ápice dos meus conflitos internos em relação à existência de Deus, em relação aos abusos que eu sofria dentro de casa, em relação a burrice social, porque eu não me sentia parte dela por eu ser constantemente vítima de bullying.
E talvez nessa época eu só precisasse dos depoimentos dela para conseguir encontrar a minha linha e seguir. E a minha sorte é que sem a orientação dela eu encontrei esse caminho. E, e desculpa, Sininho, eu encontrei um caminho muito melhor que o seu. Porque ela juntou todo esse ódio e ela não conseguiu dar uma solução para isso. E eu, eu tive eu tive no inferno com o ódio que eu sentia, e com a mágoa que eu sentia, com o ressentimento que eu sentia, e com a ira que eu tinha. E parece que de tudo isso só ficou. Eu consegui limpar tudo isso, e hoje eu me sinto uma pessoa com cada vez mais amor para contagiar as pessoas à minha volta. Então eu consigo pegar uma pessoa que está tentando me atacar e às vezes reverter o ataque e dizer, cara, eu sou teu aliado, eu tô do teu lado, deixa eu te ajudar, e fazer a vida da pessoa minimamente melhor, mesmo que no início da nossa interação ela não merecesse que eu fizesse isso. Mas às vezes eu faço isso e ela me permite ter contato com as maiores fragilidades que ela tem, e aí eu consigo ajudar ela mais ainda, e aí eu consigo colocá-la numa direção positiva na vida dela. Isso pra mim é me curar, não é curar o outro. Eu me curo quando eu passo por isso. E, e a Sininho fez isso até o último dia da vida dela. Ela foi ativista e sem encontrar solução para os problemas dela, ela estava lá tentando resolver o problema dos outros. E ela não venceu a ira. Eu também não venci. A Sinéad, ela fala numa parte do livro dela que está bem longe daqui, que está bem longe dessa parte aqui, mas ela fala, mas tirando isso, uh, e tirando isso os shows que ela teve e uma briga aqui e ali. Não, antes disso vem um trecho que merece um vídeo só dele. Deixa pra depois. Mas tirando tudo isso, eu fui muito bem. 3 shows, nenhuma reclamação e muitos homens chorando. Eu chorei quando escutei isso e eu acho que eu vou chorar de novo. That's how. Isso, o João, me ajuda aí. Fala pra eles que quando você pegou dengue, você chorou com o noticiário da Globo. O dengue afeta o emocional também. Pra ninguém achar que eu choro por qualquer coisa, até porque isso é verdade. E quando eu vejo esse monte de homem chorando no meu show, é quando eu percebo que eu fiz o certo. O fato de eu fazer homens chorarem por uma boa razão. Eu consigo fazer homens chorarem por uma boa razão só quando eu canto. O resto do tempo eles estão chorando porque eu sou uma grande pau no cu. É dor no buraco, mas tô falando no linguajar que vocês estão acostumados. É engraçado porque eu sinto que eu consigo tocar o coração de vocês só quando eu faço vídeo. Porque quando eu não faço vídeo e quando eu não tô dando aula, eu tenho uma ira dentro de mim que é muito parecido com a dela, muito parecido com a dela. A diferença é que por não ter a doença que ela tem, por não ter o transtorno que ela tem, eu consigo controlar. Se eu tivesse o transtorno que ela tem, eu não teria nenhum dos meus alunos. Sem nenhum dos meus alunos, eu jamais poderia cuidar da Lana do jeito que eu cuido. Sem os meus alunos, eu não poderia jamais cuidar da minha irmã do jeito que eu cuido. Se eu estivesse no Japão, eu já teria morrido. Então, como que a gente pega uma pessoa que tem transtorno, ignora como se ela não existisse, porque o fato dela ser agressiva nos dá direito a isolá-la e nunca mais falar com ela? E espera que essa pessoa vá conseguir se sustentar na vida emocionalmente. Não financeiramente, emocionalmente.
Existem pessoas transtornadas que afastam as pessoas cronicamente. E se alguém não for forte o suficiente para ficar do lado dessa pessoa e falar, olha, eu posso até não casar com você, mas eu vou te ajudar, fica difícil. E foi isso que eu tentei fazer pela Mônica, Rosane. E assim, eu sou um para-raio de gente problemática, né? Porque eu acho que quando a gente entende o problema da pessoa e se dispõe a ajudar a troco de nada, a gente faz bem para a humanidade e no fim é que a gente é muito burro, mas nós somos todos uma coisa só. E pode parecer um papo esotérico, religioso, mas não. Enquanto tiver gente sofrendo nesse mundo, é porque esse mundo tá errado. Enquanto a gente tiver capacidade de produzir enquanto a gente tiver capacidade de produzir comida para todo mundo, e a gente tem, e estiverem pessoas morrendo de fome porque estão, é porque o mundo tá errado. E a Schneider, ela fez eu esquecer que eu não posso me cansar de falar disso. Mesmo que eu tenha só meia dúzia de pessoas me escutando. Isso tem que ser discutido. Porque a coisa não é complexa como taxa de juros, como... Porra, Alex, cala a boca. Segundo, Eu preciso continuar falando determinadas coisas, mesmo que ninguém me ouça, porque não é tão complexo quanto taxa de juros, dívida interna, dívida externa, não é sobre condições climáticas, o mundo tem ou não tem capacidade de produzir comida para todo mundo. E sim, o mundo tem capacidade para produzir comida e sobrar. E por que a gente não produz comida ao ponto de sobrar, sem destruir o meio ambiente e sem tornar a terra inabitável? A gente não faz isso porque diminuiria os lucros, porque a comida ficaria barata demais. E porque aí as pessoas teriam filhos e mais filhos, e aí o mundo explodiria de 8 bilhões para 12 bilhões. A gente não conversa que se todo mundo combinar de não ter filho, a gente pode salvar o planeta com mudança de comida para todo mundo. Isso tem que ser conversado. E não se conversa porque rios de dinheiro estão sendo investidos na formação de uma ilusão de que o mundo é assim mesmo e você tem que trabalhar mais para conseguir comer. Isso está errado. E o fato de todo mundo acreditar que dá certo não deixa a coisa deixar. Não faz a coisa deixar de estar errada. A Schneider, ela foi lá na frente do monte de católicos, rasgou uma foto do Papa e falou: o Vaticano está protegendo padres pedófilos. E era verdade. E todo mundo passou trator em cima de disco dela, tacou fogo nos discos dela, fez show de repúdio contra ela. E ela estava certa, mesmo que todo mundo dissesse que não. Ao ponto de combinar nisso daqui. Pra mim, ela foi pioneira e ela me manteve lutando. Diz uma vítima do abuso. E ela também é uma das parceiras executivas do que eu acredito que seja um dos escritórios que trabalhou na investigação e no processo e na busca de indenização para as famílias, para as vítimas. Eu fui uma dessas abusadas e eu escutei o chamado dela para expor a opressão sistemática e o abuso de crianças. Olha que beleza. Talvez se essa Deborah não tivesse assistido a fala da Sininho, ela não teria se dedicado à causa. E talvez se ela não tivesse se dedicado à causa, ele não tivesse sido o processo não tivesse sido levado com tanto afinco. E talvez se esse processo não tivesse recebido tanto afinco de pessoas tão apaixonadas pela causa, talvez o Papa Francisco não tivesse que pedir desculpa publicamente pela nojeira que aconteceu ali dentro. Nós temos condições de fazer comida para todo mundo. Nunca se esqueçam disso.
Agora, eu tenho que dizer por que eu amo Diablo. E eu amo Diablo por causa disso daqui. Presente Diablo, presente Diablo, presente Diablo, presente Diablo, presente Diablo, presente Diablo. E eu não posso listar a quantidade de... posso sim. 2 temporadas de BoJack, 2 temporadas de Downton Abbey. O filme que vocês me recomendaram, de 4 horas. Nada disso teria acontecido sem Diablo. Então, Diablo é muito mais do que um jogo para me divertir nas horas vagas. Diablo é um jogo para transformar o meu tempo de produção, para tornar o meu tempo de produção mais efetivo. E eu nunca conseguiria dar tantas aulas assim em sequência se eu não tivesse. Se eu não tivesse essa ferramenta. Então sim, eu amo Diablo, não porque ele é todo balanceado, não porque ele não tem bugs, não porque ele não tem um monte de coisa burra nele. A minha voz até melhorou, a minha ira. Diablo tem um monte de problemas e tá tudo bem. Só que depois do que eu vi sobre o PoE 2, aparentemente o meu divórcio tem data marcada. E o meu divórcio tem data marcada não só por mérito do PoE, mas sim por falha da Blizzard. E aí ela tem 1 ano, 2, quanto tempo? Pra arrumar casa e tomara que ela consiga. Tem umas coisas nesse jogo que você olha assim e fala, cara, pelo amor de Deus, só pode ter sido de propósito. E aí eu lembro do livro da teoria das conspirações que diz que a gente é incapaz de acreditar que as coisas não têm uma explicação, mas a imensa maioria das coisas que acontecem no mundo são fruto de mera aleatoriedade e burrice. Aleatoriedade tem pra caralho em Diablo, burrice sobra. Tem coisa burra nesse jogo e tá tudo bem. Por quê? Porque eu não quero um jogo extremamente balanceado. Eu quero um jogo que torne o meu tempo de produção ainda mais produtivo. Cara, eu não conseguiria. Eu não conseguiria ler esse livro numa sentada. Se eu pegasse o livro físico e sentasse ali no jardinzinho de inverno, tem uma espreguiçadeira ali que é uma delícia. Se eu pegasse um livro físico e começasse a ler, eu jamais conseguiria ler numa sentada. Se eu sentasse aqui na frente do computador e falasse, Alexa, leia Remembrance, eu jamais conseguiria ficar 6 horas sentado aqui na frente do computador, ou deitado na cama com fone de ouvido, ou caminhando na praça com fone de ouvido. Eu não conseguiria fazer isso. Mas eu comprei esse livro às 4:30 da manhã e hoje, quando eu fui tomar o café da manhã, eu já tinha terminado de escutar. Porque a Alexa não só lê o livro pra mim, mas ela lê o livro na velocidade que eu quero. E esse livro me fez voltar 30 segundos várias vezes, porque eu queria escutar vários pedaços novamente, e Diablo é um jogo que me permite isso. Diablo me permite terminar de limpar a wave, me afastar, ir lá e apertar pra voltar 1 minuto e escutar de novo uma parte que mexeu comigo, que tocou meu coração. Diablo 4 me permite tranquilamente terminar de limpar a wave, andar um pouquinho pro lado e digitar o que o meu aluno precisa que eu digite. E isso não atrapalha a qualidade da aula, porque a nossa conversa ela flui de maneira melhor simplesmente porque eu estou jogando o jogo, porque é desse jeito que meu cérebro funciona. Vamos lá. Eu quero ter uma conversa. Eu deveria fazer um vídeo só sobre isso, mas foda-se. Até porque eu não quero fazer nada pra comunidade de Diablo, porque ninguém ali me merece. Cara metido, né? Arrogante. Puta que pariu, o cara se acha. Não, mesmo se eu postasse lá não ia ser aprovado, então foda-se. O que acontece? Vamos começar lá atrás com a Red Fox. Por que eu tinha ranço da Red Fox? Eu odeio a Red Fox porque ela não teve coragem
ela não teve ousadia, ela não teve culhão de contratar o Xuxa. Depois vocês fazem um recorte disso daqui e mandem pra ele, por favor, que eu tenho preguiça. Mas eu vou ficar muito feliz se ele escutar isso. A Red Fox, ela cometeu um pecado imperdoável, que não foi ter contratado o Xuxa. Ou o Pato, ou o Xuxa é o melhor cara. Desculpa, Pato. O cara rato do jogo. O cara fez todas as porra da quest que o jogo tem. Estudou absolutamente tudo sobre todas as histórias, sobre as skills, sobre a classe, sobre o cara. O cara conhece o jogo tão bem quanto os coreanos. A Red Fox, ela tem uma missão: distribuir o jogo, traduzir os patch notes e pegar feedback da comunidade e mandar pra Coreia. Só. Os caras ganham rios de ganharam. Fodam-se eles agora. Tomara que estejam. Não vou desejar fome pros caras. Tudo que eles precisavam era de alguém que conhecesse o jogo, que sentisse tesão de jogar o jogo. Então eu posso pegar e falar assim: é o seguinte, cara, eu tô ganhando centenas de milhares de dinheiros e eu vou te dar 10 aqui, ó, 5, 10, porque eu quero que você tenha uma vida um pouco acima da dignidade. Você precisa de tudo isso, Fausto? A comida está cara, e a comida só está cara porque a gente não produz tanto quanto necessário. Temos capacidade para produzir mais comida? Temos. Não fazemos por quê? Porque não dá dinheiro. Então o salário do Xuxa ele podia ser 5 se a gente tivesse mais gente trabalhando com comida e não vendendo para a China. E a China não é vilã, porque ela tem dinheiro e ela tem fome. E tá tudo bem. A gente só podia usar um pouco das terras que a gente tem aqui completamente improdutivas por uma razão, que é a proteção das oligarquias. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, escutem todas as conversas que eu tenho com o Lucas há mais de um ano. Qual é o problema da Red Fox, gente? A Red Fox não conhecia o jogo. Então quando ela pegava um patch e traduzia, saia uma merda. E quando ela traduzia vários termos termos únicos de maneira diferente e traduzia vários termos diferentes como uma coisa só. Fazia uma lambança, não tinha controle. E quando você mandava um ticket para eles de um bug que realmente existia, o problema não era consertado. Por quê? Porque eles não tinham a capacidade de explicar isso para os coreanos. O problema nunca foi falha da PA de corrigir os problemas. O problema sempre foi incompetência da Red Fox de ir lá e traduzir a porra do negócio. Então, quando eu comecei a jogar Black Desert, eu falei: eu tô disposto a jogar um jogo que vai me custar dinheiro se eu quiser mais conforto? Estou. 2. Eu estou disposto a passar muita frustração tentando passar item teste pro PEN? Estou. Estou disposto a jogar um jogo que não tem comunicação entre o suporte e o desenvolvimento? E a minha resposta foi quase não por um tempo, mas Black Desert é um jogo tão delicioso, mas tão delicioso, que eu falei: foda-se Red Fox. Eu vou jogar esse jogo com os problemas que ele tem mesmo. Foi isso. E eu fui feliz no Black Desert. E eu não parei de jogar Black Desert por problemas de Black Desert. É muito importante que vocês entendam isso. Até porque vocês, por gostarem de mim, vocês vivem me chamando de volta pro jogo. Só que o Black Desert, ele me salvou de uma depressão que eu consegui esperar. Foram vários anos pensando em suicídio, pensando em... E aí, obrigado, Márcia, porque senão eu teria me matado. E... foram vários anos com aquele sorriso na hora de fazer o vídeo, mas morrendo por dentro. E esse tempo foi superado. Então voltar pro Black Desert não é legal porque o meu gear ainda tá lá e ainda dá pra fazer muita coisa com ele. E todo o dinheiro que eu tenho dá pra comprar uns itens atualizados. Foi uma fase da minha vida muito bem vivida, mas que provavelmente eu não volto a menos que ele se transforme numa coisa muito diferente. O máximo que eu vou ficar fazendo é de tempos em tempos, coisa que eu faço e vocês nem percebem,
Eu vou lá, instalo o jogo, pego meu cavalo, dou uma volta inteira no mapa. Não fui no mapa novo ainda, mas foda-se. Se eu voltar a jogar Black Desert, talvez eu jogue só nas regiões novas. Então que bom que o jogo está crescendo, porque vai chegar uma hora que vai ter muito lugar inédito para explorar. Mas nos lugares em que eu sempre ficava, eu não quero estar, porque jogar lá me faz reviver sentimentos que foram superados e que eu não quero ficar tendo contato. Me lembro de uma pessoa que eu tenho orgulho de não ser mais também. Também tem essa. Mas aqui é sobre Diablo, certo? Instalei Diablo. Meu Deus, que jogo maravilhoso. Meu Deus, tô nível 80 jogando com um cara nível 10 e a gente tá se divertindo. Meu Deus, olha a mancha de sangue nesse livro e a página empenada porque o sangue secou e contraiu a página. Puta que pariu. Quando lançou a primeira temporada, falei, meu Deus, aqui era uma parede seca e agora tem uma estante cheia de barril, de livro de arma ensanguentada e tem aqui também. Olha essa ampulheta na porra do armário, velho. Meu Deus, que jogo maravilhoso. É muito detalhe, é muito efeito, é muita coisa linda. Olha a possibilidade que eu tenho de jogabilidade dentro de uma renegada. Cara, eu posso ser um arqueiro, eu posso ser uma arqueira de adaga esfaqueando todo mundo, matando todo mundo na faca. Meu Deus, olha isso, eu posso fazer. E assim, eu tive um tempo de deslumbramento com o Diablo que foi espetacular. Isso valeu os R$ 500 que eu gastei nele? Porra, se todas as horas que eu joguei de Diablo, me divertindo profundamente e completamente deslumbrado com o jogo, não valeram 500 conto, eu não sei o que vale. Porque se você me dá 500 conto e fala, sai, se divirta e volte. Talvez eu volte daqui 2 horas e perca meu casamento. Não faria. Não, não faria. Só que aí você vai jogando cada vez mais e você vai começando a entender melhor do jogo. E aí quando você vai entendendo melhor do jogo, você vai encontrando defeitos nele. E tudo bem encontrar defeitos. E o meu problema não é com os defeitos do Diablo, é como a Blizzard reage a eles. Isso me preocupa. E aí o que acontece é que, do mesmo jeito que a Red Fox ela não tinha ideia de como o desenvolvimento era feito e de como o jogo é jogado, eu acho que a equipe de feedback da Blizzard ela não tem ideia de como o jogo está sendo jogado. Eles não conhecem o próprio jogo o suficiente para protegê-lo do exagero dos pedidos dos jogadores. Eu acho que eu resumi muito bem o meu medo e a minha preocupação com esse jogo. Porque é o seguinte, se eu tenho 3 loucas aqui em casa, né? E nós somos uma família de 4 pessoas. Se as 3 loucas falam assim, olha, a gente não tá gastando com pizza o suficiente, a gente quer mais verba para pizza. Aí eu vou lá e começo a comprar pizza 2 vezes por semana. Olha, a gente não tá gastando dinheiro com diversão o suficiente, a gente quer ir no cinema 1 vez por semana. Aí eu vou lá e levo pro cinema 1 vez por semana. Só que existe uma diferença enorme entre o que a família precisa para ter carrego positivo e o que a família quer. E às vezes, se você fizer tudo o que a família quer, você não consegue ter carrego positivo com o que a família precisa. Porque vai chegar uma hora que Lana vai falar, ela não fala ainda. E traduzindo o que a Lana acabou de falar, ela está falando, olha, a gente não está indo em parque aquático o suficiente. A gente não tá pegando avião para ir em São Paulo, para alugar um carro e ir até Olímpia para ir na terma das laranjeiras. É terma das laranjeiras ou dos laranjais? Alguma coisa assim. O suficiente. E eu acho que a gente devia fazer isso pelo menos 1 vez por mês no verão. Tá bom. Então vamos fazer. Só que aí o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde. Ou eu vou ter que resgatar dinheiro da nossa aposentadoria, da minha aposentadoria, da herança delas. Eu tô sendo um bom pai de família? Você acha que eu tô sendo um bom administrador? Acho que não, né? Então eu vou falar assim: você quer ir pra Termas do Laranjais? Você pode querer, filho, à vontade.
que mais você quer? Te apoio. Você quer pizza 2 vezes por cinema e cinema? Pizza 2 vezes por semana e cinema 1 vez por semana? Você pode querer. Vai ser pizza 1 vez por semana e cinema 1 vez por mês, no máximo. Por quê, pai? Porque a gente tem a necessidade de ter aposentadoria para mim, herança para vocês. A gente tem necessidade de ter reservas de emergência para quando eu tiver dengue e não puder trabalhar. A gente precisa ter um custo de vida que não vá além do que a gente realmente precisa para a gente poder ajudar os amiguinhos quando eles precisam da gente. Então é muito importante que a gente saiba separar quem está tentando dar golpe, pedindo sem precisar, e quem está pedindo por desespero, por realmente precisar. E a gente precisa estar sempre aqui para atender as pessoas que pedem por desespero. Isso é um valor que eu quero que a Lana carregue. Porém, esse dinheiro que a gente vai dar para os amiguinhos que estão em desespero, ele nunca pode ser maior do que a gente precisa para que a nossa família tenha carrego positivo, porque ninguém, governo nenhum vai olhar por nós. Esse é um valor que eu preciso passar para ela e que ela precisa carregar pela vida inteira. Aí vamos para Blizzard. A Blizzard sabe dar carrego positivo ao jogo dela? Eu acho que não. Por quê? Porque o modelo de negócio dela é fazer o que a comunidade quer. E ao atender ao que a comunidade pede na semana, ela se afasta muito das coisas que poderiam dar um carrego positivo pro jogo dela. E tomara que eu esteja enganada. Vocês conhecem o jogo, vocês que jogam Diablo, conhecem o jogo muito melhor do que eu. Por quê? Porque vocês seguem geradores de conteúdo. Porque vocês estudam skills, itens e aspectos de outras classes. Porque vocês assistem stream de geradores de conteúdo ou de jogadores que jogam o jogo de uma maneira única. Vocês conhecem todos esses jogadores, todas essas vivências do jogo, toda essa experiência do jogo. Eu não conheço nenhuma delas, eu conheço a minha. Que classe que eu conheço? Druida, porque eu cheguei nível 53. Então, literalmente, meu conhecimento de druida é meia boca. E renegada. Renegada, na pré-temporada, eu fui muito além do nível 100. Se eles deixassem a gente continuar upando depois do 100, mesmo sem alterar a guia e atributos, eu deveria estar com o meu char ali pelo menos 160, 170, de tanto que eu joguei esse jogo. Entendendo toda a progressão de XP, de que fica mais difícil upar quando você joga. Cara, eu fui do 0 ao 100 ali pelo menos umas 5 vezes, pós nível 100. Então, de renegada, eu conheço, porque eu testei todas as builds, mesmo que por pouco tempo. Teve build que eu deixei de usar porque era ruim. Teve build que eu deixei de usar porque era boa demais. Eu falei, vou jogar com esse negócio aqui. Isso daqui vai tirar toda a possibilidade que eu tenho de estudar a pequena diferença que determinados elementos fazem. Então não quero, eu vou jogar do jeito que eu me divirto. Então eu conheço a classe. E quanto mais você conhece a classe, mais você sabe que ela precisa. Aí quando você entende que o negócio não está do jeito que deveria estar, você manda feedback. E quando você vê que esse feedback ele não é escutado, porque a maioria tá pedindo outra coisa, e a maioria tá pedindo outra coisa porque é igual a Lana, que não sabe o que ela precisa, ela só sabe o que ela quer. Papai, ela quer ir pra Disney, eu não tenho dinheiro pra levar ela pra Disney, cara. Se eu levar ela pra Disney, eu vou ter que vender o carro, ou vou ter que tirar dinheiro pra aposentadoria. Nenhum dos dois vai tornar a nossa vida melhor. Não importa o quão importante essa lembrança seja. Então, a menos que eu tenha certeza que aquilo que ela está pedindo é realmente transformador na vida dela, e Disney é uma questão de ressignificar valores. É só descobrir uma coisa que pode ser tão importante quanto a lembrança da Disney e dar aquilo para ela, e talvez a lembrança dela comigo na beira do lago no Parque das Sementeiras seja uma memória muito mais perpétua e muito melhor do que um passeio na Disney com um pai opressor e tóxico e abusivo. Talvez ela tenha muito mais lembranças de uma família unida, amorosa, no Parque das Sementeiras, e quanto foi de graça. Foi R$ 4 de gasolina para chegar lá, cara.
que acontece? A maioria das pessoas que jogam esse jogo não entendem o jogo. Precisa seguir um canal do YouTube para conseguir fazer uma build. Esse cara tá vendo o outro bater mais do que ele, é claro que ele vai reclamar da build dele que não presta, que tá fraca, que tá nerfada. Foi desse jeito que a Blizzard matou o HOTS. Eu sei que eu já falei isso daqui 1 milhão de vezes, mas foda-se, escuta de novo. É a ira. HOTS estava cheio de gente jogando. Eles lançavam um herói novo, esse herói ele vinha OP. Por quê? Porque tem que vender o herói, tudo bem. 2 semanas depois eles nerfavam o herói. E aí a comunidade começava a falar, tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá uma bosta. E aí, não é que o char tava uma bosta, porque as pessoas não tinham aprendido a jogar com ele. Muitas vezes não é que o char tava quebrado no lançamento, é que as pessoas não tinham aprendido a counterar ele. Ou seja, as pessoas choravam por mudanças no char porque não conseguiam jogar direito, porque não conseguiam counterar direito, ou porque tava morrendo fácil demais. Ou porque ninguém reclamava que o negócio estava forte. Você escolhe um herói lá e se tiver forte, bom pra você. Se tiver fraco, reclama. A Blizzard ela deixou de buscar o balanceamento correto dos heróis e começou a atender o que a galera pedia. Nerfa Jaina, não, nerfa, pode nerfar. Os caras estão perdendo com o Hexer, aumenta o poder dele. Não, se os caras estão perdendo é porque o Char é uma bosta. Aí nerfa o cara pra ele ficar fazendo todo o campo de mercenário que ele vê passando na frente dele. O ponto é, a Blizzard nunca escutou o profissional. Na época que tinha. E um profissional todo cagado. Um profissional totalmente nepotista. A merda. Tô puto. Porque é um jogo que poderia ter sido maravilhoso. Eu jogo ele até hoje. É engraçado porque eu falei pra vocês que parece que a única hora que eu consigo causar algum bem para as pessoas é quando eu faço um vídeo e elas assistem. Porque quando ela não tá cantando, todo o resto do tempo ela é uma pau no cu. E quando eu não tô fazendo vídeo, eu tô jogando HOTS. E aí devora e chuleta que se foda. Estão tancando aí faz vários anos. Quando a Blizzard deixou de escutar o profissional e começou a fazer o que a comunidade queria, ela começou a fazer os balanceamentos dos heróis por win rate. E aí você vai ver o win rate dos heróis lá, tudo parecido. E você vai ver o win rate dos players, tudo parecido também. Como que você pareia uma porra de um jogo por win rate e não deixa as pessoas serem recompensadas por jogarem bem? O cara começa a jogar bem, ele é pareado com batata. Eu ia falar... Eu pensei em 3 transtornos. Eu pensei em 3 transtornos mentais aqui, mas já me alertaram que eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, quanto melhor você joga HOTS, mais você cai com transtornados mentais. Que não sabem o que estão fazendo ali, só estão. Por quê? Porque os jogadores estão sendo pareados por win rate e os heróis eles estão sendo pareados. Estavam, né? Porque o jogo foi abandonado. Estavam sendo pareados por win rate também. E não é assim que se faz com o jogo. Você tem que nivelar os heróis de acordo com o poder de cada um deles. E deixar eles o mais próximo possível para que os profissionais tenham dificuldade em escolher. Aí você ia no campeonato de HOTS, o que você via? Faustad, Tirael, Muradin. Pois é. E aí chega Diablo 4. E, tal herói tá muito forte, nerfa. Tal herói tá muito fraco, bufa. Tal herói tá muito... nerfa. E eu entendo que esse tipo de jogo tem que ter patch o tempo inteiro. Só que quando a comunidade faz um favor pra Blizzard de dizer, olha, isso daqui tá uma bosta,
quando a comunidade faz o favor de dizer pra Blizzard que tem que dar uma bosta, ela tem que pegar, ler esse feedback, olhar pro jogo dela, conhecendo o jogo dela, e essa parte é a mais importante que tem, colocar a mão na cabeça e falar, puta, nosso jogo tá com carrego negativo. Os jogadores nos apontaram que está com carrego negativo. A gente tem que fazer uma mudança no jogo, com todo o conhecimento que nós temos, a partir do feedback deles, para fazer uma mudança que pode não ser o que eles estão pedindo. Falei que minha voz ia melhorar ao longo do tempo e eu não faço ideia do porquê que isso acontece. Me expliquem aí, a especialista da área. Então, você tem que olhar para o seu jogo e falar assim, olha, nosso jogo está com carrego negativo, a gente precisa salvar o jogo, a gente tem que olhar para o jogo que a gente fez, usar o nosso conhecimento para fazer, não necessariamente o que os jogadores estão pedindo, mas o que eles precisam para o jogo voltar a ter carrego positivo. Esse é o objetivo do feedback. Esse é o objetivo do feedback. Você tem que conhecer o seu jogo mais do que o jogador, porque a hora que o jogador chorar, você tem que falar, esse choro aqui tá correto e esse choro aqui não tem cabimento. Você que se foda, aprende a jogar. É você que não sabe buildar, seu imbecil, vai estudar. Mas não, muitas pessoas estão... E aí, eu falo, vocês têm que parar de consumir conteúdo de quem tá pagando os boletos fazendo 3 vídeos por dia, porque não existe conhecimento que alimente 3 vídeos por dia de Diablo. Isso não é nada pessoal contra o gerador de conteúdo dessa porra, mas os caras estão fazendo desesperadamente vídeos porque eles precisam pagar boleto, e não porque eles jogam o jogo e tem coisa pra falar. Aí eles criam consenso, do mesmo jeito que o Vaticano criou. E aí tá todo mundo falando que tal coisa presta, todo mundo falando que tal coisa não presta. Aí você, cabaço, entra pra jogar o jogo, escuta a voz da razão falando, você fala, é isso mesmo, tem que nerfar essa porra. Aí nerfa, o jogo fica uma bosta. Deixei de ser um moribundo no começo do vídeo pra virar um pastor evangélico no final dele. De tanta raiva que essa empresa me faz passar, cara. Vou até tomar uma água. O vídeo vai ser de 2 horas hoje pra eu provar que com dengue eu sou melhor do que um gerador de conteúdo saudável. Tóxico pra caralho. Segundo dia de primeira temporada eu dropei essa porra. Diferente de vocês, não fui ler todos os corações do que eles fazem. Porque eu gosto dessa sensação. Tudo bem quando alguém me fala que o item existe, aí eu adoro. Aí é do mesmo jeito que eu gosto de spoiler de vídeo. Quando alguém fala, olha, tem um item que faz isso, 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 eu falo, pô, que legal. Mas eu não vejo propósito. Quer dizer, eu acho que é comer um marshmallow, é escolher um marshmallow quando eu vou lá e leio todos os corações. Por quê? Porque me mata todas as posteriores sensações de surpresa que eu vou ter se eu dropar o item. E aí são 2 marshmallows, né? Daquele experimento lá das crianças. Quando eu dropei isso daqui, eu parei o jogo, coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, velho, isso é perfeito pra minha build. Esse coração é perfeito, é tudo que eu não sabia que eu queria. Porque 22 é uma bosta a partir de 40, mas depois eu vou dropar outro desse. De chance de aplicar lentidão em 40%. Por 7 segundos, com suas habilidades de degola. E de repelir inimigos com suas habilidades de tirador. O que eu fiz na primeira temporada? Eu tinha um set de degola e um set de atirador. Porque, eventualmente, quando eu tava jogando com alguém que tinha muito CC, por exemplo, um bárbaro, eu sabia que eu podia ficar afastado, escolher o cara mais forte, seja um boss, seja um elite, e derreter com um dano concentrado. E aí eu tinha muito dano concentrado. Como eu sempre fui o mais nerdão, salvo o Juninho, que estava mais forte do que eu, como todo mundo com quem eu jogava estava mais fraco do que eu e a gente ia num sigilos mais alto, eu não pude jogar com a build de atirador. Eu fiquei jogando com a build de degola até o fim da pré-temporada. Por quê? Porque aí eu conseguia tancar. Aí eu tinha sustain, eu tinha cura, eu não morria, eu dava CC, dava torpor, e eu joguei desse jeito, querendo jogar de atirador, mas sem poder. Tanto que eu tô feliz agora, porque eu vi que
na, na primeira temporada tá mais fácil de upar, a galera tá muito perto de mim, logo eles vão me passar, e aí eu vou ser carregado, e aí eu vou ficar de atirador só me divertindo de longe. Então eu tinha dois sets, porque eventualmente quando eu jogava com alguém que tancava, eu ia de atirador, e eu confesso que aqui eu me divertia mais do que quando eu jogava de degola. Quando dropou esse coração, eu falei, puta que pariu, eu já tenho dois sets. Agora é só ter dois anéis, ou dois colares, ou duas alguma coisa, e carregar sempre no meu bolso. Por quê? Porque aí quando eu estiver sozinho, eu vou jogar com a degola. Quando eu estiver com os caras mais noob do que eu vou jogar com degola. Quando eu jogar com os sem vida, os nerd, os porque todo mundo que é mais fraco que a gente é noob e todo mundo que é mais forte que a gente é sem vida. Quando eu jogar com os sem vida, eu vou de atirador. E aí eu fico pegando carona e fico só com a sensação gostosa de conseguir derreter mob forte. E aqui eu vou ter uma garantia que além dos 60% de torpor que eu consigo causar, eu ainda consigo causar 40% de lentidão por um bom tempo para ficar sapateando em volta dos caras. E aqui eu garanto que nenhum arrombado vai chegar perto de mim, porque eu vou atirar nele e ele vai sair voando para trás. A minha skill principal da build de degola é turbilhão, e ela, além de principal e além de imbuível, porque eu posso tacar veneno e gelo e sombra nela, ela é de degola. Então, o que a degola faz? Ela aplica lentidão. E se ela não fosse de degola e sim de atirador, aí ela causaria knockback. Aí vou eu e mando um bug report. E eu falo, aí eu copiei o aspecto em inglês chama clip shot. Tem a definição, a mesma que tem aqui. E eu falei, olha, o turbilhão é uma habilidade de degola, mas ela tá causando knockback ao invés de slow. Os caras me dão. Cara, nada justifica um negócio desse. A não ser não conhecer o próprio jogo. Isso não diz sobre o feedback da Blizzard. Isso diz sobre o desenvolvimento da Blizzard. Porque os caras não têm o Xuxa lá, cara. Se a Blizzard contratasse o Xuxa pra ficar jogando de jogo o dia inteiro, nunca eles vão fazer uma merda dessa aqui. Se desse God Mode pro Xuxa ficar testando os itens o dia inteiro, nunca um negócio desse daqui passava. Por quê? Porque você vê que o desenvolvimento, que a área comercial, que o feedback, elas estão todas desligadas do jogo. E estão escutando a comunidade para vender mais e não deixar o jogo morrer. Só que a Blizzard não vai conseguir fazer esse jogo ter carrego positivo escutando a comunidade por volume de ticket. Porque quando os seguidores de todos os geradores de conteúdo vão lá reclamar que tal classe tá fraca, tal classe tá forte, tal classe tá isso, tal item tá aquilo, e que tá chato ter que dar TP, tá chato ter que fazer não sei o que tá chato. A empresa é inundada com dezenas de milhares de tickets falando a mesma coisa. Aí eu mando uma porra de um ticket pra falar, olha, tem um erro crasso que mostra que a área de teste de vocês é uma merda. Que mostra que a área de teste de vocês não deve nem existir para um negócio desse passar. Quando eu mando um ticket desse, ele é um só. Ele vai ser escutado? Não. Tanto é que eu tô com um anel guardado e todo dia eu vou lá. Todo dia não, toda vez que tem patch, eu vou lá, coloco o anel, uso o turbilhão no mob e a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ir pra trás. Mas nada disso importa. Eu odilho. Eu conheci uma velha que ela falava eu odilho o diabo, mas tá tudo bem. Fausto, pode ser que demore 3 meses para os caras consertar isso. 3 meses vai ter acabado a temporada e vai ter vindo a outra. E você vai continuar jogando essa merda? A minha resposta, vou. Se eu tivesse que listar os vídeos de YouTube que eu escutei aqui, não caberia. Mas, sim, eu vou continuar jogando Diablo. Talvez nesse processo eu comece a jogar PoE, mesmo antes do PoE 2, para me familiarizar com o ambiente. E se eu começar a jogar PoE, eu já sei até quem que eu vou chamar para fazer conteúdo comigo sobre ele. E talvez eu consiga fazer um meio alternativo aqui,
que fuja do consenso que vocês estão acostumados de ouvir. Prepotente, arrogante, né? Acho que sim. Faltou alguma coisa aqui pra falar? Ah, sim. Uma das coisas que tá me incomodando também do Diablo, e pra falar mal, quer dizer, pra falar bem de Path of Exile, eu vou ter que falar mal do Diablo de novo. Aconteceu um negócio na pré-temporada. Lembra que eu falei pra vocês que eu dropei 3 armas boas no jogo? Uma no nível 50, que eu usei até o nível 70. Uma no nível 60, que eu tive que esperar até o nível 70 pra poder usar. E depois, usando essa arma, eu não dropei nenhuma melhor até o nível 100. E depois do nível 100, eu dropei uma arma um pouquinho inferior à primeira, mas que eu pude colocar um outro aspecto pra poder jogar de outro jeito. E eu adorava ter essa arma. Porque aí quando eu me enfesava de degola, eu ia de atirador e tinha o mesmo impacto. Ou seja, eu tive que esperar do nível 70, porque foi quando eu pude começar a usar a arma, até mais do nível 100 para poder jogar com 2 builds. Por quê? Porque se eu tivesse que jogar um outro aspecto para jogar de outro jeito numa outra arma, teria que ser uma arma não 817, mas uma 750. Eu teria que abrir mão de muito dano de poder de item para poder fazer uma build diferente só porque eu queria trocar de item. Então eu só fui permitido uma segunda build depois que eu dropei essa arma, muito depois do nível 100. Ou seja, ao mesmo tempo que o jogo tornou a minha progressão maravilhosa de 70 ao 100, porque lá atrás ele me deu um item do endgame, eu sabendo que eu teria acesso a esse item desde o nível 60, então eu upei do nível 60 até o nível 70 empolgadíssimo. Por quê? Porque eu tava batendo com uma arma forte. E aí quando eu cheguei no nível 70, eu joguei com uma arma mais forte ainda, que transformou todo o meu progresso de 70 ao 100 num passeio. Só que ao mesmo tempo que o jogo me deu esse presente de jogar com uma arma muito acima do nível de XP que eu tava, o jogo também me proibiu de jogar com qualquer outra coisa. E eu falei, cara, minha experiência foi maravilhosa, mas eu não quero que isso se repita. Eu quero ter que olhar para diferentes itens e ter que pensar e ficar triste de abrir mão de cobertor no pé para ter cobertor na cabeça. Entende que a sua build nunca vai estar perfeita, você sempre vai ter que sacrificar alguma coisa para ter alguma outra coisa, só que esse sacrifício e esse ganho é um negócio legal, e uma das coisas boas desse jogo é poder fazer isso. Então, eu olho pra minha gear, no nível 65 eu tava com 4 itens 800. Aí agora eu tô 800 mais. Agora eu tô no nível 70 e pouco e eu tô com todos exceto 2 itens 800 mais. E por mais que eu jogue, eu nunca consigo dropar itens similares. Eu não falo de item superior, eu falo de item similar. Eu não consigo olhar para um item 802 e olhar para um outro item 802, ou olhar para um outro item 801 e falar, nossa, os atributos desse item 801 eles são tão bons que vale a pena eu trocar e perder um item de poder de um ponto de poder de item. Não acontece. Então é masmorra após masmorra, é mapa após mapa, é quest após quest, é boss após boss, sempre olhando itens que não chegam perto do gear que eu tenho. Isso não é desejo de dropar itens cada vez mais altos, mas é ter a possibilidade meramente de pensar em querer alternar de build. E o fato de não querer alternar de build e o fato de ter a minha build moldada pelos itens que eu dropei me faz sentir preso. As skills que eu uso hoje, elas são consequência dos itens que eu dropei e não escolho as minhas porque eu acho o jeito mais divertido de se jogar. E isso me incomoda. Então, por que eu já amo PoE 2? Porque os caras me metem 1500 passivas, não sei o que. E aí, o que eu penso?
Eu acho que menos é mais, em muitos casos. Eu deixei de jogar PoE primeiro porque no lançamento o gráfico era horrível e isso foi um limitador e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. O WoW também só não joguei porque eu cheguei nele numa época em que ele era quadrado demais pra geração. Então eu tenho um crivo estético que é bem chatinho. Quando eu comecei a jogar o PoE, eu achei ele tão cansado que eu falei, cara, deixa quieto. Mas ele virou uma coisa maravilhosa. E essa complexidade dele hoje me agrada. Porque Diablo tá pouco. Diablo tá pouco porque ele não te dá essas opções de troca de build e de ideia ao longo da progressão. Ele te limita disso com a forma como o drop foi calculado, e eu acho que depois da pré-temporada e da primeira temporada eu posso afirmar isso, pelo menos dentro da minha experiência, não sei como que tá sendo para vocês aí. Mas eu tenho um monte de elementos diferentes, com nomes diferentes, que na verdade são tudo a mesma coisa. Isso me incomoda. E eu tenho um monte de coisa escandalosa que não faz efeito nenhum. E eu tenho um monte de telinha que faz um efeito enorme. E se a proposta do jogo fosse essa, ok. Então a minha missão é descobrir. A proposta do jogo não é essa, dá pra ver que foi sem querer que tá sendo feito. E que aí quando a galera reclama, eles vão lá e mudam. E mudam sem saber por que mudou. Mudou porque a comunidade pediu. E eu acho que isso. Eu acho que isso valida aquele meme do tipo. Estão dizendo por aí. O Devor me mandou hoje, eu morri de dar risada. Falou assim, estão dizendo que o PoE 2 é o Diablo 4 Killer, mas isso é uma inocência muito grande, porque a Blizzard vai se matar, vai matar o Diablo muito antes do PoE chegar. E eu queria que eles estivessem errados. É, eu amo Diablo, eu vou continuar jogando, mas eu tô preocupado, porque você sabe que toda a minha preocupação não é por mim, tipo, eu tô com uma build muito OP, eu tô com char OP, eu tô derretendo, eu tô carregando um monte de gente, tá divertido jogar o jogo. Só que quando eu olho pro servidor no geral, eu acho que ele tá repelindo jogadores. E eu não sou tão inocente ao ponto de achar que o jogo tem que estar bom só pra mim. O jogo tem que estar bom para a comunidade inteira. E o jogo principalmente precisa entregar para a comunidade o que ela precisa, não o que ela quer. Ela precisa querer se frustrar, continuar jogando com raiva pra falar, puta, não é que os caras estavam certo mesmo? É isso mesmo, cara, o jogo tá bom. Isso pode, não pode o contrário. Não pode o contrário. Não pode a Lana me leva pra Disney, eu levo, volta. Me leva pra Dubai, eu levo. Não, não tem dinheiro pra comprar arroz. Come terra aí. Você não quis? A Blizzard tá sendo esse pai, velho. Desculpa fazer vocês ficarem comigo tanto tempo, mas é que eu vim aqui para mostrar como com dengue eu tenho mais vida do que a maioria dos geradores de conteúdo que estão vendendo a alma para pagar os boletos. Geradores de conteúdo do YouTube, estudem a vida dessa mulher. E aí, lembrem-se, se você tiver que escolher entre você e um personagem, encontre uma forma de pagar os seus boletos. E escolha você. Se você encontrar uma forma de pagar os seus boletos, você vai poder escolher você e vai poder se livrar do seu personagem. Se você não quiser se livrar do seu personagem, não se livre. Continue gerando conteúdo no YouTube para sempre, mas não deixe de saber quem você é. Não deixe de cuidar da sua sanidade. Não deixe de cuidar da sua alma, mesmo que você seja ateu. Você entendeu o que eu falei? Grande abraço.